Olá, seja muito bem-vinda a mais esse dia. Hoje é o dia 23 do desafio 30 dias de gratidão. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez gravando esse vídeo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu estava recordando hoje, um pouco sobre a minha infância, sobre o meu comportamento em relação à minha mãe. E eu estava lembrando que eu era uma criança muito espoleta, muito levada. E acredite ou não, eu era muito abusada, respondona, malcriada. E a minha mãe, ela nunca foi de bater. Ela ameaçava muito, e só que ela nunca foi muito de bater. Eu acho que talvez seja por isso que eu era tão terrível. Minhas irmãs que falam, né, Tamires, você era demais. E eu lembro que uma vez eu causei tanta raiva na minha mãe, eu fiz uma malcriação, eu tô pensando seriamente aqui se eu conto, se eu não conto. Eu não vou contar porque foi algo assim muito feio que eu fiz. E assim, eu acho que eu tinha 11 anos mais ou menos, e eu fiz essa malcriação que levou a minha mãe ao limite dela, e eu lembro que eu corria e eu falava, você não vai me pegar, e eu subi numa árvore, né? Tinha uma árvore de caju no meu quintal, subi. E ainda falei assim pra ela, você não sabe subir em árvore? Aí ela, mas você vai descer. Aí ela foi pra casa, ficou me esperando lá. Eu passei o dia todo, a tarde toda em cima da árvore. Quando foi anoitecendo, né, foi batendo a fome, falei, eu vou descer, que minha mãe já deve ter se esquecido do que eu fiz e deve estar tudo tranquilo já. Até então, 10 ou 11 anos eu não me recordo muito bem, minha mãe nunca tinha batido na gente. Assim, ela era muito de ameaçar, de falar que vai fazer, mas bater ela não era, pelo menos comigo, ela não era de bater, não. E nesse dia eu desci, foi o dia que eu fiz a malcriação, a maior de todas, e a minha mãe estava me esperando já atrás da porta com uma colher de pau. E assim, para eu lembrar dessa surra, foi porque foi a surra. E assim, eu acho que valeu por todas as surras que eu não ganhei na minha vida. Porque ela me bateu tanto, tanto, tanto. E assim, eu era tão terrível que ela me batia e eu ainda falava assim, mãe, não doeu? E ela me batia, não doeu não? Não doeu, não doeu, e as lágrimas correndo, e tava doendo pra caramba, e eu querendo ser turrona, né? Não doeu, não doeu. E eu já quase desmaiando, falando pra ela que não doeu. E eu lembro dessa surra como se fosse hoje. E eu tava conversando com a minha sogra, Tamires, o Rosivaldo nunca apanhou. Eu agora há pouco eu tava conversando com ele e ele, é verdade, eu nunca apanhei. Minha mãe só olhava pra mim e eu já sabia que eu tinha que obedecer. Ele tem 30 e poucos anos, né, amor? 37 anos e nunca ganhou uma surra da mãe. E por que eu tô contando essa história aqui pra você em relação a essa minha infância? Porque tem, tem casos que é assim com Deus. Nós, como filhos, nós temos que saber obedecer aos pais. Como no caso do meu esposo, ele nunca precisou levar nenhuma surra para poder aprender. Ele aprendeu mesmo com o olhar da sua mãe, com conversa. E assim como tem aquela criança que tem que levar uma varadinha, que tem que ser corrigido de alguma forma, tem aquelas casos especiais, né? Porque a maioria das crianças são levadas, são arteiras. Minha filha mesmo, ela apronta alguma coisa, eu costumo falar com ela, graças ao meu bom Deus, ela não me puxou. Ela é assim, uma filha, ela é bem levadinha, ela é ligada no 220, brinca pra caramba, mas ela, quando eu falo com ela, ela obedece. Então, às vezes ela fica um pouco meio turrona, não quer ir, mas obedece. Então, eu agradeço a Deus porque ela não me puxou, ela puxou o pai, que foi obediente. Então, ela é uma filha, assim, bem tranquila.
E quando ela me pede alguma coisa, eu fico pensando assim, poxa, a minha filha é uma filha obediente. E ainda que eu não possa dar agora, eu vou me esforçar. Porque pelo fato dela ser obediente, ela tá merecendo ganhar um presente. Ela tá merecendo ganhar isso que ela tá pedindo. E eu acredito que quando um pai e uma mãe chegar a corrigir o filho, seja colocando de castigo, seja dando uma pequena corrigida com uma vara ou com um chinelo, seja lá qual for a correção, com sabedoria, eu acho que dói mais na gente do que no próprio filho. Eu tô falando agora como mãe, não como a criança levada que eu era, mas como mãe, eu, eu confesso que algumas vezes eu já tive que corrigir minha filha assim. Ela é muito boazinha, muito obediente, mas é criança e a gente precisa educar, a gente precisa conversar e em alguns momentos a gente precisa, né, usar a varinha, né? E dói muito mais na gente do que neles. E ela conversando comigo, ela, mãe, você não precisa me bater não, mãe. É só conversar comigo que resolve. Aí de um tempo pra cá, eu não bati mais não, venho batendo mais nela. Eu só converso e eu coloco ela de castigo. E dói muito nela colocar ela de castigo, deixar ela sem celular. Já resolve o problema. Tem crianças que não resolvem. Cada criança é de um jeito, né? Assim como existem vários tipos de pessoas, de todos os jeitos, sim, também são as crianças. E com ela resolve muito conversando e colocando de castigo. Mas dói muito na gente ver a criança tristinha ali porque teve que ficar de castigo. Mas nós não estamos corrigindo porque simplesmente é um prazer poder corrigir e bater ou colocar de castigo. Não é um prazer. A gente, quando corrige um filho, a gente quer que ele melhore, quer que ele não pratique mais aquilo que ele fez de errado, quer que ele seja uma pessoa melhor. E trazendo isso para a palavra de Deus, assim também o Senhor faz conosco. Muitas das vezes nós somos filhos rebeldes, ele fala e nós muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito, fazer a nossa vontade. O que ele fala entra por aqui, sai por aqui. Nós fazemos ouvidos de mercador. E quando nós ouvimos e resolvemos obedecer a palavra do Senhor, tudo, como eu posso dizer, o Senhor já olha pra gente de maneira diferente. Ele nos ama. Tanto você fazendo coisa errada quanto você fazendo coisa certa, ele te ama. Tanto é que eu tô dando uma comparação de uma mãe, de um pai com seu filho. Seu filho pode ser o que for, fazer o que for. Você vai castigá-lo, você vai corrigi-lo, mas você não deixa de amar porque ele fez alguma coisa de errado. E assim mesmo é Deus. Muitas das vezes a gente está aí fazendo tudo que é errado, desobedecendo aos seus mandamentos, e às vezes é necessário a gente passar por algumas coisas difíceis para a gente aprender com os nossos erros, para a gente aprender a dar ouvido ao nosso Pai. E para não só ficar aqui nas minhas palavras, eu quero deixar aqui para sua meditação o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 21, diz assim: portanto, meus queridos irmãos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui está falando que receberemos de Deus aquilo que nós pedimos quando a gente aprende a obedecer. E como eu falei aqui, né? Às vezes minha filha pede alguma coisa e por eu ver que ela tá merecendo, às vezes eu não posso dar na hora, mas eu me esforço para dar aquilo que ela tanto quer. Assim mesmo é com Deus. Às vezes a gente está em obediência à sua palavra e a gente pede tanto algo a Deus e ele fala, eu não vou dar, pode ser que ele não dê na hora que a gente pede, porque tudo tem um momento e tem a hora certa. Mas ele fala, eu vou dar porque minha filha tem me obedecido, o meu filho tem me obedecido. Então, guarda essa palavra no seu coração, não seja um filho rebelde, desobediente, seja um filho obediente a Deus. E eu tenho certeza que tudo que você pedir a Ele, Ele vai te dar no tempo certo. Então, guarda essa palavra no seu coração e obedeça.
aos mandamentos, à voz do seu Deus. Amém? Esse é mais um vídeo aqui do Desafio 30 Dias de Gratidão. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque além de botar no Facebook, eu também estou colocando esse vídeo no meu canal do YouTube. E beijão! Até o próximo vídeo!